preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é meu prazer. Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. É o meu prazer. Evangelho de João, no capítulo 13. Diz assim a palavra, meus irmãos, vamos acompanhar atentamente a leitura. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando a toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim?
Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreende-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés? Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos, a cabeça e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou, não necessita lavar senão os pés, quanto ao mais, já está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Agora eu quero que você vá para o verso 31. Em diante. Quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Deus abençoe essa palavra e aplique aos nossos corações. Amém? Por favor, preste atenção. Se nós pudéssemos escolher uma coisa importante que nós devemos nos lembrar nesse nosso encontro, nesse culto, nessa reunião, sem dúvida nenhuma nós deveríamos escolher a percepção da presença de Jesus em nosso meio. O resultado desta reunião, desse encontro, ou nós poderíamos usar uma linguagem assim um pouco mais popular. A bênção de Deus sobre a sua vida, nesta reunião, está diretamente ligada ao seu grau de percepção da presença de Jesus. Ou seja, se você não perceber, não crer que Jesus de fato está aqui em nosso meio, essa reunião será mais uma reunião como outra qualquer. O que torna de fato a nossa reunião diferente de tantas outras, e agora eu imagino quantas reuniões com dezenas, centenas e milhares de pessoas acontecem ao redor do mundo, aqui na cidade mesmo, encontros sociais. Quantas pessoas talvez hoje, no final da tarde, se aprontaram, se vestiram, colocaram a sua melhor roupa e foram para um encontro social. Talvez durante a semana você tenha participado de algum encontro assim, em que você se preparou, se arrumou, se aprontou, colocou lá o seu terno, sua melhor roupa, né? E se aprontou todo aquele perfume cheiroso, importado, que você só usa em ocasiões especiais. Usou, ele foi para aquela reunião, porque aquela reunião era muito importante para você. Mas se você, hoje à noite, não tiver percepção da presença de Jesus, eu vou dizer para você, essa reunião foi como a reunião que você participou durante a semana. Simplesmente um encontro social. O fato de você ter saído da sua casa e de ter dito assim: eu vou para a igreja, não faz esta reunião especial, não torna essa reunião especial. O fato de você ter saído da sua casa: hoje eu vou lá na igreja para adorar a Deus, ainda assim não torna essa reunião especial. O que torna essa reunião diferente é a presença de Jesus. E meus queridos irmãos, a palavra de Deus nos diz que Jesus prometeu estar em nosso meio. Aonde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei com eles. O famoso
missionário, famoso por causa da extensão do seu trabalho, Hudson Taylor, foi convidado a fazer uma palestra sobre a sua experiência nos campos missionários. E ele chegou numa faculdade na Inglaterra muito debilitado, com as marcas e com sinais no seu corpo das adversidades, das enfermidades que ele teve no campo missionário. E chegou bem fragilizado. A imagem do Hudson Taylor era uma imagem que causava assim, um impacto na vida das pessoas devido ao seu desgaste físico e emocional. Depois de falar aos alunos, ele permitiu que eles fizessem uma pergunta e um deles, pelo menos, fez uma pergunta muito importante. Disse para ele assim: o que fez com que o senhor não desistisse? Depois de ouvir todas as dificuldades, todas as adversidades, histórias duras mesmo, quase que inacreditáveis. O que fez com que o senhor não desistisse? Ele disse, calma e serenamente olhando para os alunos, foi o fato de que eu nunca duvidei da presença de Jesus Cristo vivo, ressurreto junto comigo. Essa é a grande diferença. Amanhã, eu e você, durante toda semana, durante todo mês, vamos estar separados uns dos outros, vamos viver experiências diferentes, algumas desagradáveis, algumas difíceis. E, meu irmão, se você não tiver a percepção da presença de Deus na sua vida, se você de fato não crer que Deus está com você, muito provavelmente você vai sucumbir diante das adversidades. Você vai desanimar. Se você não crer de fato na presença de Jesus em nosso meio, e não crer ainda mais que Ele quer se manifestar a cada um de nós, você vai se cansar de vir às nossas reuniões aqui. E infelizmente você vai desistir. Daqui a pouco você vai encontrar uma coisa melhor para fazer do que estar aqui. Essa reunião vai ficar cansativa demais. Esse pastor fala muito, esse conjunto é isso, os bancos são muito duros, esse ventilador não funciona bem, não está na minha direção, e você vai encontrar uma série de justificativas para não estar mais aqui. A presença manifesta de Jesus faz toda a diferença na vida da sua igreja. A presença manifesta de Jesus faz toda a diferença na vida da igreja. E o seu grau de percepção dessa presença é que vai determinar o quanto você vai receber de Deus essa noite. É que vai determinar a assimilação daquilo que Deus quer para você essa noite. Você olha para a Bíblia Sagrada e você vê a história do povo de Deus, e você vai perceber que Deus sempre fez questão, isso é enfático na Bíblia. Quando Deus estava presente, esse povo vencia. Quando Deus não se manifestava, esse povo perdia. Esse povo desanimava, esse povo capitulava. Nós vamos estar, durante esse ano, falando muito sobre isso. Vivendo a presença de Jesus. Quando nós entendemos essa presença e cremos nessa presença, e cremos de fato que Ele está presente, Ele se manifesta na nossa vida. Ele toca a nossa vida com o seu poder.
Uma das coisas mais tremendas das Escrituras Sagradas, meus irmãos, que as Escrituras nos revelam, é que Deus compartilha conosco o seu poder. Quando Jesus estava prestes a deixar esse mundo definitivo, ele havia ressuscitado, apareceu aos discípulos, e numa das reuniões ele sopra o seu espírito sobre os discípulos. E ele olha para os seus discípulos e diz assim: assim como eu fui enviado a esse mundo, agora eu envio vocês. Outro momento histórico na vida do povo foi quando Jesus disse para eles assim: recebereis poder ao descer o Espírito Santo, e então, só assim então, sereis testemunhas. O apóstolo Paulo orou em Efésios capítulo 1, para que a igreja compreendesse o poder de Deus, para que a igreja experimentasse o poder de Deus, a fim de que a igreja pudesse cumprir a sua missão nesse mundo. Jesus manifesta o seu poder na minha vida, e eu compartilho, eu cumpro a sua missão nesse mundo, através do poder de Jesus na minha vida. Eu posso fazer diferença na sua vida e você na minha vida, e preste atenção no que eu estou falando, não é um chavão não. Você pode fazer diferença na minha vida, diferença na vida das pessoas ao seu redor, na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você esteja, por causa do poder de Deus na sua vida. Há inúmeros textos na Bíblia que falam da responsabilidade que nós temos uns com os outros. Se você pudesse depois, aí num capricho, grifar na sua Bíblia as referências que aparecem uns aos outros, uns com os outros, você ia ficar surpreso com aquilo que nós chamamos dos mandamentos recíprocos. Amai-vos uns aos outros. Suportai-vos uns. E apenas um adendo aqui, o suportai-vos não é assim, engolir o irmão não, viu? O suportai-vos é segurar no braço dele aqui e falar assim: meu irmão, vamos juntos. É ser suporte, que tem gente que pensa que suportar aquele irmão é chato demais. E a Bíblia diz que nós temos que suportar ele. Não, não é isso que a Bíblia está falando, não. O suportar-vos é uma coisa ainda mais profunda do que você engolir aquele irmão mala, chato. Porque tem mesmo, né? Vamos ser sinceros, tem sempre uns assim mais chatos que os outros. Né, senhor Amar? Não tem? Sejamos sinceros. Brincadeira, viu, gente? Os malas somos nós mesmos. Né? O suportai-vos, o encorajai-vos mutuamente, é responsabilidade minha para com você e sua para comigo. Ministrar aos meus irmãos é responsabilidade minha, você ministrar na minha vida é responsabilidade sua. Igreja não é a comunidade de um só ministério. Não é só o pastor que tem a responsabilidade de ministrar. Todos nós que temos a Cristo Jesus como Salvador, temos a responsabilidade de ministrar. Ministrar aos nossos irmãos nas suas fraquezas, ministrar espiritualmente aos nossos irmãos, encorajando, animando. Ministrar aos nossos irmãos nas suas necessidades materiais, socorrê-los. Visitá-los, ampará-los, assisti-los, tudo isso é minha e sua responsabilidade. Meus irmãos, isso só acontece por causa da manifestação do poder de Jesus na minha vida e na sua vida. Quando os discípulos receberam a incumbência de ser testemunha pelo mundo, o sentimento, com certeza estava no coração deles, não é muito diferente do que está no seu e no meu. Hoje, quando nós ouvimos uma mensagem como essa, dizendo da nossa responsabilidade de ministrar na vida dos outros, nós ficamos assim: mas eu? O que eu tenho para oferecer, pastor? Eu não conheço nem a Bíblia direito, eu não sei falar, pastor, eu não sei cantar.
E assim vem uma série de justificativas que nós fazemos, porque a ideia de que eu tenho responsabilidade em ministrar como um pastor, como um presbítero, ela deixa a gente assim meio que temeroso. Mas, meu irmão, isso é possível. É isso que Deus quer da sua vida. E você só vai conseguir isso. E eu tenho certeza que você vai conseguir e já está conseguindo por causa da manifestação do poder na sua vida. É por causa do poder de Deus que nós recebemos dons espirituais. Já viu falar isso na Bíblia? Que nós recebemos dons espirituais. O que é dons espirituais? É capacitação para ministrar, visando a edificação da igreja. Dom espiritual é isso, eu me converto e Deus me concede capacidade. E essas capacidades são diferentes, são diversas, para que eu possa ministrar na vida da igreja. Deixa-me dizer uma coisa para você. No plano de Deus, há serviço para todos nós. No plano de Deus, não há lugar para gente de braços cruzados. Isso é o plano de Deus para a igreja. Quando a Bíblia diz que Ele concedeu dons aos homens, Ele disse isso: olha, eu estou capacitando, estou convocando você para uma tarefa. Ela é diferente, ela não é a mesma para cada um de nós. Esses dons são variáveis, mas todos nós temos que nos sentir responsáveis por isso. E quando isso acontece, meus irmãos, a igreja cresce. Nós cumprimos os propósitos de Deus. Nós cumprimos o propósito de Deus para nós nesse mundo. A nossa vida passa de fato a ter mais significação. Nós nos tornamos mais úteis e, portanto, mais felizes. Algo em mim, em você, que Deus colocou, que é inerente a nós como seres humanos, que é a capacidade de servir. Capacidade ou a necessidade de sermos úteis. Todo ser humano tem isso em si. Ele nasce com isso. Ser útil faz parte da sua vida. E quando você não se sente útil, você se sente infeliz e você se desanima. E talvez essa seja a resposta porque algumas pessoas se desanimam com a igreja. Já viu gente dizer assim: eu estou meio desanimado com a igreja. Quem está com a mão no arado, servindo, sendo útil, não tem tempo para desânimo. Não tem tempo para olhar para trás. É útil. E à medida que nós entendemos isso, e presta atenção no fluxo aí espiritual, Jesus se manifesta no nosso meio. Concede a mim e a você dons espirituais. Nós servimos uns aos outros. E com esse serviço, nessa dinâmica, nós vamos nos tornando comunidade. Todos nós ansiamos por viver em comunidade. Isso é inerente a cada um de nós também. Nós não fomos feitos para viver sozinhos. Nós precisamos de uma comunidade. Presta atenção no que eu estou falando. Você precisa de uma comunidade. Eu não estou falando que isso é uma opção. Se você quer viver conforme a vontade de Deus, você precisa entender e aceitar isso. Deus planejou você para viver em comunhão. Você não foi feito para viver sozinho. Uma planta foi feita para viver sozinho. Um animal pode viver sozinho, embora até o animal tenha muita dificuldade com isso, mas você não. Você não consegue viver sem uma comunidade. Um lugar onde você se sente aceito, amado. Um lugar onde alguém aceita você do jeito que você é e se compromete em amar você do jeito que você é, em me amar do jeito que eu sou, apesar do jeito que eu sou. Nós precisamos ter essa comunidade. Esse é um anseio de todos nós.
Isso é um anseio de todos nós, amém? Você quer isto? À medida que nós vamos entendendo essa manifestação de Jesus no nosso meio, à medida que eu vou exercendo os meus dons para servir você, para servir as pessoas lá fora também, que não têm Jesus, porque isso faz parte dos propósitos de Deus, Deus vai nos tornando uma comunidade, um povo só, um povo só. Um milagre acontece. Um milagre acontece, porque quando eu olho para vocês aqui, e vocês também podem fazer a mesma coisa, perceber o quanto nós somos diferentes. Quanto nós somos diferentes. Temperamentos, gostos, dons. Mas quando Jesus se manifesta e eu abro meu coração à manifestação de Jesus, eu vou me tornando um com você. Amém? Você crê nisso, meu irmão? Uma das coisas que Deus está fazendo em nosso meio, eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Você não precisa pensar duas vezes. Uma das coisas que Deus está fazendo em nosso meio agora é formando uma comunidade. É formando uma comunidade. E eu tenho uma notícia para você, boa. Espero que seja boa. Deus não vai desistir. Ele vai até o fim. E um dia nós vamos estar juntos lá no céu, como comunidade, plena, vivendo plena, totalmente, perfeitamente, a comunhão. Mas esse trabalho começa aqui agora. A celebração da ceia do Senhor é uma festa instituída pelo nosso Senhor Jesus para nos fazer lembrar tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Você olha nos textos bíblicos e você vai perceber que as instruções para a ceia são essas: fazer isto em memória de mim. Reúnam-se para relembrar quem eu sou e o que eu fiz e o que eu estou fazendo na vida de vocês. Reúnam-se para relembrar quem eu sou, o meu caráter, para relembrar o que eu fiz e para relembrar o que eu estou fazendo na vida de vocês. Vivendo a presença, o poder e os propósitos de Deus em comunidade. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá? Eu estou achando um pouco fraco. Talvez, como eu, alguém não tenha jantado ainda, né? Vamos lá de novo? Vivendo o poder. Eu quero que você repita comigo agora. Presença, poder, propósito. PPP, 3P. Presença de Jesus manifesta. O poder de Jesus manifesta. E assim eu cumpro os propósitos de Deus não tem outro projeto. Não cumpro os propósitos de Deus. Não experimento a sua presença se eu não estiver ligado à comunidade. No reino de Deus não há lugar para cavaleiros solitários. A celebração da ceia do Senhor nos faz lembrar tudo isso. Jesus se manifesta em nosso meio, nos dando, entre outras coisas, a certeza de que Ele nos ama profundamente. Versículo 1, capítulo 13. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado
os seus que estavam no mundo, amou-os. Olha na sua Bíblia aí para mim, por favor. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. A manifestação da presença de Jesus no nosso meio, ela traz a nós essa convicção de que Deus me ama. Independente das circunstâncias, independente do que eu sou, Ele me ama até o fim. O texto em seguida fala sobre Judas, e nós sabemos o que Judas fez. E não foi por acaso que essas informações estão juntas, tendo amado até o fim, mesmo aqueles que o traíram, ele amou até o fim. Eu como discípulo, você como discípulo, nós como discípulos precisamos crer que o amor de Deus por nós é incondicional. Mesmo quando não correspondido, Deus continua amando os seus. Mesmo quando somos infiéis, Deus continua nos amando. Mesmo sendo humilhado, acusado injustamente, abandonado, preso e finalmente morto, Jesus continua amando os seus. O discípulo de Jesus precisa crer que esse amor é sacrificial. Deus demonstra seu amor por nós pelo fato de ter Cristo morrido em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. O amor de Jesus não é um amor teórico, é um amor prático. Porque Ele me ama e te ama, Ele morreu por mim e por você. O que prova que Jesus de fato me ama e te ama, uma prova incontestável, é que Ele foi capaz de sacrificar a si mesmo por mim e por você. Isto é amor. O discípulo precisa crer que o amor de Deus é proposital. Desde o princípio, Deus resolveu amar. Ele tomou a iniciativa de amar. Pois Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A certeza do amor de Deus nos traz segurança. Considerando os desafios que eu e você temos que enfrentar, nós precisamos, acima de tudo, ter convicção de que Deus nos ama. Na hora da crise, a primeira coisa que a gente pensa é isso: será que Deus se esqueceu de mim? Na hora da adversidade, será que o meu pecado foi tão grave assim que Deus virou as costas para mim e não vai mais tratar comigo, não vai mais me abençoar? O que será que eu fiz? Meu irmão, se é uma coisa que você precisa crer do fundo da sua alma e do coração, é que nem o seu pecado muda o amor de Deus por você. Amém? Jesus se manifesta no meio da sua igreja, trazendo aos seus discípulos a consciência do seu propósito. Eu falei sobre o propósito de Deus para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida. O evangelista João percebeu isso e mais tarde ele escreveu: sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. A expressão do texto sabendo mostra que Jesus tinha consciência da sua missão nesse mundo. Talvez um dos momentos mais emocionantes do ministério de Jesus é esse que nós acabamos de ler. Dos momentos mais difíceis do ministério de Jesus. Eu tenho para mim que esse momento que nós lemos aqui, que nós chamamos de lava-pés, e também os momentos que precederam a morte de Jesus no Getsêmani, para mim foram os momentos mais difíceis. Foi quando Jesus percebeu a ingratidão
dos homens, percebeu o pecado dos homens na sua totalidade. A Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. Tal foi o peso do nosso pecado sobre Jesus. Eu fico imaginando, meus irmãos, Jesus ali naquele ambiente tão íntimo, né, da ceia do Senhor, dentro de uma casa, um ambiente íntimo. Jesus, sabendo já que era a sua hora, ele olha para Judas. E João faz questão de registrar aqui, e ele amou Judas até o fim, mesmo sabendo disso, ele não mudou. João registra isso mais tarde. Fico imaginando como deve ter sido difícil para Jesus suportar essa traição. Judas traiu Jesus com o gesto que mais revela carinho, mais revela amor, um beijo. Provavelmente Judas havia saudado Jesus tantas vezes, os discípulos saudaram Jesus tantas vezes com um beijo, ósculo santo. Mas Jesus ganhou um beijo que era o beijo da traição, e Jesus olha para Judas e continua amando Judas até o fim. Mas, meus irmãos, sabe o que me chama a atenção aqui? É que apesar de tudo isso, desse turbilhão de emoções que Jesus viveu intensamente como homem, ele não perde de vista o seu propósito. Ele não perde de vista o seu alvo. Ele não perde de vista que ele veio a esse mundo para morrer em meu lugar e em seu lugar. E ele reforça dizendo aqui, eu vim para isso e eu vou até o fim. Que bênção, hein? Às vezes a gente desanima por causa de tanta coisa, né? Às vezes a gente se aborrece, larga o trabalho da igreja, larga o ministério da igreja, por causa das dificuldades. Porque as coisas não estão exatamente como eu gostaria que estivessem, né? Ah, pastor, as coisas lá em casa não estão boas, então eu vou dar um tempo. As coisas no trabalho não estão boas, eu vou dar um tempo. Então a gente quer um cenário perfeito para cumprir a missão no mundo. Não existe isso. Não existe isso. É no meio da imperfeição, é nesse cenário cheio de problemas e dificuldades que eu e você fomos chamados para cumprir a missão. Imperfeitos como nós somos, e no meio de gente imperfeita, e portanto um cenário complicado, é nesse meio que eu e você temos que persistir e cumprir os propósitos de Deus. E pastor, o senhor não sabe como é difícil, viu? Dar testemunho lá no meu trabalho. O senhor não sabe como é difícil dar testemunho lá na minha vizinhança. O senhor não sabe como que o povo é duro. O povo é indiferente, os meus amigos. O senhor não sabe na faculdade, pastor, o ambiente como é que é. Difícil para mim. Se você for esperar um ambiente perfeito, nunca vai chegar a hora. Um certo pastor me procurou, pastor começando o ministério, e eu vi que ele estava assim bastante chateado, triste. Eu falei, o que está acontecendo? Ele demorou um pouco para falar e falou, sabe de uma coisa? Eu estou com um problema lá em casa com os meninos, com os filhos. Eu acho o seguinte, sabe, pastor Honório, se Deus chamou a gente para o ministério, Ele podia dar uma colher de chá, pelo menos na casa, não podia ter problema em casa, não. Pelo menos em casa, Deus podia livrar a gente. O pastor não tem problema em casa. Isso é uma ordem de Deus. E assim a gente ia ter condição de servir a Deus melhor. Doce ilusão, né? Nem pastor, nem ninguém na face da terra tem um cenário perfeito, sem problemas e sem dificuldades. É nesse cenário que nós vamos até o fim, perseverando e cumprindo a missão de Deus. O seu marido não é aquele marido que apoia você no trabalho. A sua esposa não apoia, os filhos têm dificuldade. A igreja não é perfeita, é assim mesmo. É assim mesmo que nós vamos.
Pastor, nós estamos fazendo um acampamento para abençoar as pessoas, e elas dão tanto trabalho para a gente, eu não entendo, é assim mesmo. Que dificuldade de organizar um acampamento, todo mundo deixa para a última hora, para escrever na última hora, e se você não tem vaga, o cara ainda acha ruim. Pede desconto, dá um cheque pré-datado, não paga. E chega lá na hora, reclama da cama, do chuveiro, da comida. E você fica assim, meu Deus, eu estou aqui me desgastando tudo para abençoar esse infeliz, nada está bom para ele. Eu vou largar a mão disso. Não, meu irmão, é assim mesmo. Nós somos chamados para ministrar nesse ambiente de imperfeição. Nem tudo vai dar certo. Agora, persevere até o fim. Jesus se manifesta trazendo a nós essa consciência do nosso papel nesse mundo. Meu irmão, culto abençoado. Você quer dizer assim, pastor, como é que eu sei que o culto é uma benção, que essa reunião vai ser uma benção? É se você sair daqui com o coração queimando de vontade de evangelizar e de falar de Jesus para as pessoas. Isso é o culto abençoado. As pessoas acham que o culto abençoado é quando o pastor fala bem, é quando o conjunto canta bem, quando a música é boa, quando o ambiente é confortável. Não, isso aí é tudo detalhe. Do ponto de vista bíblico, meu irmão, culto, essa reunião é bênção quando seu coração sai pegando fogo. Você, de fato, percebeu a presença de Jesus. E aí você sai daqui mais cheio de vontade de servir a Deus, em qualquer circunstância. Eu quero dizer para você, em terceiro lugar, que Jesus se manifesta tratando o nosso mundo interior. Boa reunião é aquela reunião onde acontece um tete-a-tete com Deus. Se você percebeu a presença de Jesus de fato, hoje, você sentiu assim, esse culto foi para mim. Esse é um bom culto, esse culto foi para mim, pastor. Só tinha eu na igreja hoje, pastor. Tudo que o senhor falou deu certo para mim. Meu irmão, Jesus se manifestou no meio da sua igreja e se manifestou na sua vida, então amém por isso. Tratando você nas suas dificuldades, nas suas lutas, na sua inconstância. Naquela reunião, ninguém se levantou para servir. Ninguém. Jesus deu um tempo e ninguém se levantou para servir. E quando Jesus se levanta, Pedro quer tirar uma de espiritual e muito santo e diz, Jesus, o Senhor não. Sabe como que se chama? Falsa espiritualidade, hipocrisia. E naquele momento Jesus trouxe à tona a hipocrisia de Pedro. Que quis se julgar mais espiritual que os seus irmãos. Aliás, não era a primeira vez que Pedro que manifesta essa arrogância espiritual, né? Embora seja um exemplo extraordinário, mas como todos os outros exemplos na Bíblia, ele não mostra perfeição. A presença de Jesus manifesta fez aflorar a hipocrisia de Pedro. Pedro não se conteve, meus irmãos, porque a gente, quando está assim numa reunião como essa, a gente fica assim cheio de reservas. A gente tem resposta. O pastor fala uma coisa, a gente, não, pastor, mas isso aí é assim assado. Não, pastor, mas isso aí é assim assado. Então você acha que você pode terminar o culto e nada do que aconteceu aqui tem a ver com você, mas tem a ver com o outro. E às vezes alguns terminam o culto e falam assim, pastor, o fulano devia estar aqui hoje, né? Essa mensagem foi para ele. Mas quando Jesus se manifesta, meus irmãos, Ele quebra as nossas barreiras. Ele nos desarma. O Espírito Santo nos desarma. Ele tem esse poder de me encontrar, mesmo quando eu faço a minha cama lá no mais profundo abismo. Lá Ele me encontra. Hoje você saiu de casa todo bonitinho, maquiado, arrumadinho, né? A esposa, a jovem, a gente saiu todo arrumadinho, todo certinho.
ensaiou um sorriso no rosto, as pessoas perguntaram para você, e aí, tudo bem? Você vai falar assim, maravilhoso, estou na bênção. E todo mundo olha para você e fala assim, não, esse cara é maravilha, olha, que beleza, olha que menina joia, que rapaz joia. Você pode até conseguir enganar as pessoas, mas o Espírito de Deus, não. Ele vai encontrar você. Que bênção, né, queridos? Jesus denuncia a hipocrisia de Pedro e vai fundo, quando ele diz assim, aquele que come do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Esse momento foi difícil, hein? E aqui, irmãos presbíteros, tem uma coisa aqui que eu, como pastor, peço a Deus todos os dias, que nós precisamos. Jesus amou até o fim e foi firme até o fim. Ele não passou a mão na cabeça de Pedro, dizendo assim, ô Pedro, né? Ele não passou a mão na cabeça de Judas. Ele tratou. Então a gente tem uma dificuldade enorme de combinar amor e firmeza. Quando a gente é firme com a pessoa diz assim, você tinha que me tratar com mais amor, irmão. Você foi duro comigo, Jairo. Ô irmão Sinomar, pega leve. Como é difícil para a gente como líder combinar essas duas coisas, é difícil para você também, com os nossos filhos. Como é difícil dizer não. Como é difícil estabelecer limites. Como é difícil. E Jesus dá um exemplo de liderança aqui fantástico. Eu estou com vocês até o fim. Mas eu não ignoro os pecados de vocês e as limitações de vocês. Que bênção, né? Jesus, os discípulos, melhor dizendo, precisam vencer a autossuficiência, precisam vencer a arrogância e precisam vencer a soberba. Pedro, no verso 36, diz assim, Jesus, por ti eu daria a minha própria vida. E Jesus pergunta, darás a tua vida por mim? E em seguida, Jesus prediz a negação de Pedro. Então Pedro diz assim, Senhor, olha, dessa galera que está aí com o Senhor acompanhando há 3 anos, o único que o Senhor pode contar sou eu. Eu vou até o fim, eu não fujo da briga não, Senhor. Pode contar comigo. Jesus falou, você? Você vai dar a vida por mim? Oh, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar pelo menos 3 vezes, viu? O que Jesus está fazendo? Tratando a autossuficiência e a arrogância de Pedro na Santa Ceia. E não te admire se Jesus tratar com você desse nível. Não te admire. E como é difícil o tratamento de Jesus, hein, irmãos? Às vezes ele vai fundo, né? Às vezes ele faz essa igreja ficar tão pequena, às vezes não encontra a porta para sair. Como Deus é maravilhoso. Ele se manifesta tratando as nossas mazelas, os nossos pecados. E é graças a isso que nós vamos nos tornando uma comunidade. Porque aonde prevalece arrogância, onde prevalece falsidade, onde prevalece mentira, desonestidade, dificilmente se forma uma comunidade. Nós precisamos olhar uns para os outros agora e dizer assim, meu irmão, eu vou te amar e te amar até o fim. Meu irmão, eu vou te amar e te amar até o fim. Jesus termina, ou nós podemos dizer aqui, que houve uma conclusão, quando Jesus, no verso de número 34 e 35, ele fecha aquele tratamento com os discípulos, dizendo assim, novo mandamento vos dou. Qual é o mandamento de Deus para nós? Vamos ler? Que vos ameis
Cristo, se tiverdes. Jesus age e se manifesta em nosso meio, fazendo de nós uma comunidade. Existe uma nova lei que rege os nossos relacionamentos. Existe, por favor, me escute agora em nome de Jesus. Deixa o Espírito colocar isso no teu coração. Existe uma nova lei que rege os nossos relacionamentos, a lei do amor. Não existe mais a lei do dente por dente, olho por olho. Você me ofendeu, eu te dou o troco. Essa é a lei do olho por olho, dente por dente. Me espera na próxima esquina que eu te pego. Vai, Deus, me dá uma oportunidade para me encontrar esse irmão e tratar isso com ele, mas naquele espírito não é da vingança. Não. A grande obra de Deus no nosso meio, meus irmãos, eu não tenho a menor dúvida disso. É me fazer consciente, fazer você consciente de que há uma nova lei. A lei do amor. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele disse: eis que mostro a vocês um caminho sobre modo excelente. E aí ele disse, o capítulo 13 de 1 Coríntios: se não tiver amor, nada serei. Irmãos, não sei o que você poderia imaginar de tão extraordinário que Deus poderia fazer no nosso meio. Você poderia pensar que todas as pessoas hoje enfermas, inclusive com diagnósticos médicos, de doenças incuráveis do ponto de vista humano, imagina que todos fossem curados. Seria algo extraordinário? É algo que dá para a nossa mente entender um pouco. Mas você poderia pensar aí, deixa a sua mente devagar, em coisas extraordinárias que Deus poderia fazer no nosso meio. E tornar o nome da segunda igreja conhecido em todo o mundo. Mas eu vou dizer para você que se não tiver amor, Jesus disse que nada disso vale a pena. Já pararam para pensar, irmãos? Já pararam para pensar, igreja? Nada disso vale a pena. Se os seus relacionamentos, inclusive os da igreja, não forem dirigidos pela lei do amor. Nada. É muito sério isso. É por isso que a Santa Ceia é um momento tão oportuno para você exercitar o perdão. Para você baixar a guarda. Para você decidir restaurar relacionamentos. Meus irmãos, nós não podemos nos iludir achando que nós vamos viver em comunidade e nunca vamos ter problemas. Isso é ilusão. E ilusão não é de Deus. Nós vamos ter problemas sim. Amém? Pode falar amém sem dor de consciência. Nós vamos ter problema. Tem hora que eu vou errar com você e você vai errar comigo. Não tem como. Então isso é ponto passivo. Ninguém é perfeito. Uma hora alguém vai errar. Isso nós não temos que discutir mais. A segunda igreja é uma igreja cheia de gente complicada. Amém? Pronto, final. Não precisam as pessoas lá de fora falar, não, que nós já falamos. Nós já assumimos. Agora, nós não abrimos mão de nos relacionarmos em amor. Esse é o compromisso que nós vamos fazer. Quando alguém falar para você, como é que é a sua igreja? Você fala assim, lá é uma maravilha. Vixe, nossa. Não, é porque eu tive problema lá na minha igreja. Aí você fala assim para ele, não, lá na minha você não vai ter não, não mente, não. Você fala assim, a minha igreja é complicada igual a sua, viu? Eu sou complicado, você é complicado. Agora lá,
na segunda igreja, nós decidimos viver debaixo da lei do amor. Essa é uma decisão que pode nos tornar diferentes. E isso é que vai fazer a diferença, irmãos. Nos próximos meses, próximas semanas, meses, dias e anos, isso é que vai fazer diferença aqui nesse lugar, nessa igreja. É o amor. Nada mais. Não são vidas salvas, não são curas feitas, não são os sinais e as manifestações de Deus que vão tornar a nossa igreja uma igreja abençoada. Não, é o amor com que nós vamos nos relacionar. É o fato de que eu, a partir de hoje, assumo com você o seguinte: meu irmão, quando eu errar com você, eu vou me esforçar o máximo para restaurar o meu relacionamento com você. O máximo. Efésios capítulo 3 diz lá: esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade. Meu irmão, eu vou me esforçar o máximo. Se precisar ir até você, eu vou. Nós vamos sentar, vamos conversar, vamos chorar. Se for preciso, nós vamos discutir. Mas nós não abrimos mão de sermos irmãos em Cristo e vivermos em amor. Não é assim a vida familiar? Ou todas as vezes que a gente discute com a esposa, a gente vai embora? Não, né? A gente vai, trata, acerta e continua casado. Não é verdade? Sim. Então, a igreja é assim também. Igreja é assim também. A gente erra, ofende, é ofendido, mas uma coisa é certa: nós vamos nos acertar e vamos continuar juntos até o fim. Só existe o caminho do amor. O outro caminho não é de Deus. O outro caminho é o caminho da separação, da briga, das facções, das divisões. Esse é o caminho do diabo. Deus, do começo, ele veio para dividir. Jesus age no nosso meio, fazendo de nós uma comunidade. E nós não abrimos mão disso.